Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Vamos Biólogo. Nesse vídeo eu vou falar basicamente sobre a contextualização da escola e a contextualização da sala de aula. Bom, na contextualização da escola eu observei pontos estratégicos como informações gerais sobre a escola. Eu fiquei numa escola particular, né, de Jaboatão, e aí eu analisei todos os pontos, as informações da escola, sabe? A questão de ensino, quais tipos de ensino, quais turnos, quantas salas de aula, quantos laboratórios, essas coisas mais gerais, para tentar entender a logística da escola. Até porque a gente estava no ensino remoto, né? Então, para entender tudo, não dava, né? A gente não estava presencialmente na escola, a gente não estava observando toda a estrutura, todo o ambiente, o contexto. A gente não estava fazendo isso, certo? A gente estava realmente no ensino remoto, online, virtual. E aí, essas informações iniciais, depois eu procurei saber como estava a escola antes da pandemia, certo? Como a escola, né, se movia, porque eu estava conhecendo a escola num período quase pós-pandemia, né? A gente tá na pandemia ainda, digamos assim, né? Espero que passe logo. E aí eu procurei saber como é que a escola se movimentava, como era a escola antes da pandemia. Depois eu perguntei sobre como está a escola durante a pandemia, ou como estava a escola no início da pandemia, ou então no ápice da pandemia, que as escolas pararam, teve que ter quarentena total. Nesse período aí, né, eu perguntei na questão da escola e ensino em si. E aí eu perguntei também qual a relação da escola com a comunidade circunvizinha. Então, se existe algum tipo de extensionismo, se a escola realiza projetos solidários, projetos de ação social para com a comunidade. E aí no decorrer do estágio, eu pude perceber que teve uma feira de ciências, né? E aí teve doação de sangue nessa feira de ciências, a comunidade foi chamada, né? Foi convidada a participar da feira e assim, posteriormente, doar sangue e salvar vidas. Foi incrível eu ver essa ação, achei muito, muito massa, muito massa. E aí, além disso, também observei como é que se comporta a escola diante das redes sociais, se tem rede social própria, nesse caso tem um site específico, com todas as informações, com todos os eventos, para a informatização. Eu procurei saber sobre as redes sociais, se está funcionando, se tem site, se tem Facebook, se tem Instagram, e a escola tem tudo isso, e é bem movimentado. Lá a gente consegue visualizar todas as atividades, ou basicamente as atividades principais que a escola desenvolve durante o semestre, ou durante um bimestre, né? Então, assim, é bem fácil o acesso, é só entrar no link, e assim, foi muito fácil para mim também. Então, eu descrevi basicamente como a escola se movimenta diante disso, né? Da tecnologia. Aí, basicamente, foi isso, essa parte da contextualização. Falar sobre a escola, né? E em seguida eu falei sobre a contextualização da sala de aula. Para entrar nessa contextualização da sala de aula, eu falei primeiramente sobre a professora, supervisora, né? Um amor a minha professora supervisora. Me ajudou muito, contribuiu enormemente para a minha formação docente. E assim, descrever, né, sobre a professora, qual o tipo de graduação, se ela já fez mestrado, se ela tem muita experiência, tem pouca experiência, sabe? Quais estratégias, essas coisas. E a gente escreve isso tudo certinho e tal. Aí depois a gente começa realmente a assistir às aulas. A gente assiste às aulas da professora e a gente anota vários pontos estratégicos. Como os alunos, eu separei assim: alunos e professor, certo? E aí tanto avisava aluno aprendizagem, professor aprendizagem, né? No sentido de quais as estratégias que o professor estava aplicando para que a aprendizagem fluísse, né, diante dos estudantes, ou assim vice-versa, né, o conhecimento tanto para os alunos quanto para o professor, que a gente somos aprendentes diante disso tudo. Então eu observava dessa forma. Colocava o título da aula, colocava a data da aula, o horário da aula, é tudo importante, tá? Tudo importante. Para colocar no relatório final.
E aí eu começava a notar. O meu professor da disciplina passou uma tabela com pontos específicos, como por exemplo, qual o contexto da aula, qual o clima, se a professora passou algum tipo de avaliação, essas coisas. E aí, na parte dos alunos, eu sempre observava comportamento, interatividade, participação, se os alunos eles conversavam com o professor, sabe? Se os alunos eles tinham interesse pelo conteúdo, se os alunos relacionavam o conteúdo que estava sendo aplicado de forma científica com o dia a dia deles. E no lado do professor, quais são as estratégias? Quais são as estratégias didáticas, as estratégias pedagógicas que o professor estava aplicando, né? Quais são os meios que o professor tinha para chamar a atenção dos alunos, caso os alunos estivessem dispersos, né? Então, por exemplo, um dos recursos didáticos, utilização de vídeo, utilização do livro didático, é muito importante esse acompanhamento. E a gente observar também em contexto, estava no virtual, a escola estava no ensino híbrido, então tinha uma parte dos alunos que estavam assistindo a aula virtualmente pelo Google Meet e a outra parte estava no presencial, e as aulas eram simultâneas, né? Então colocava a câmera no quadro, refletia para aquilo que a professora estava fazendo, os alunos do virtual assistiam, os presenciais assistiam. Então o professor não trabalhava duas vezes, né? Trabalhava só uma vez para todos os alunos. E assim, eu achei muito legal, achei interessante a proposta. Porque em algumas escolas os professores estavam trabalhando basicamente duas vezes, né? Tem que suprir a necessidade daqueles que estavam no virtual e aqueles que estavam no presencial. Então, trabalhos, pouco money, como a gente já sabe. E aí eu observei alguns desses pontos mais estratégicos, né? Porque não dá pra falar tudo aqui no vídeo, também não lembro de tudo, não criei nenhum roteiro. Mas enfim, basicamente isso, qual o contexto da aula, se os alunos estavam participando, como foi essa aula, se foi uma aula mais agitada, uma aula mais tranquila, se foi uma aula, sei lá, teve algum de recurso didático específico, depois teve um certo tipo de exercício, né? Que a avaliação é um fator importante também. Nesse caso, a professora passava muito exercício, e eu acho exercício uma forma segura de aprender. Eu acho que a prática, ao praticar, leva-se à perfeição. Então eu acho interessante essa abordagem do exercício, né? Não exacerbadamente, mas com cautela. E a professora agiu super coerente, eu achei muito, muito legal as estratégias. E também, assim, seguir o livro, né? Seguir bem o livro. Então eles seguiam bastante o livro e respondiam os exercícios do livro. Então, no geral, eu fiquei com o sexto, o sétimo e oitavo anos do ensino fundamental 2, né, nos anos finais do ensino fundamental. E assim, foi muito incrível, né? Eu amo ensinar ciências, eu amo o fundamental. Não tive experiência com o ensino médio ainda, mas o fundamental foi interessante. Gente, basicamente foi isso. Se vocês tiverem qualquer outro tipo de dúvida, você que está no estágio 1, ou você que já passou e quer rever algumas das estratégias, ou então utilizar algum tipo de estratégia que você não utilizou ainda no estágio, você tiver algum tipo de dúvida, pode mandar aqui no vídeo, pode comentar. Se eu souber, certo? Eu respondo e a gente bate um papo legal, certo? Então é isso, e vamos pro próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre a gestão, certo?